Ela estava sentada no banco dos réus com um leve sorriso no rosto. Não era um sorriso nervoso nem aquele tremor involuntário que aparece quando a pessoa tenta se controlar. Era um sorriso de quem achava que tinha tudo sob controle, de quem acreditava sinceramente que ia sair dali de boa. Durante semanas ela tinha mentido para a polícia, mentido para a família, mentido ao vivo, na frente das câmeras, com a voz trêmula calculada na medida certa para parecer uma mãe desesperada. Ela tinha ensaiado cada lágrima, cada pausa, cada olhar perdido no horizonte. E agora, ali dentro daquele tribunal, ela ainda acreditava que o show ia funcionar. Mas quando o juiz começou a ler o veredicto, algo mudou no rosto dela. Pela primeira vez em meses, Megan Boswell não conseguiu esconder o que estava sentindo, porque a realidade tinha chegado. Pesada, definitiva e sem apelação. E a história que você está prestes a ouvir é uma das mais perturbadoras já registradas no estado do Tennessee. Não porque seja impossível de entender, mas justamente porque é fácil demais de entender, e isso é o que mais assusta. Para entender o que aconteceu, você precisa primeiro conhecer as pessoas envolvidas, porque nenhum crime acontece no vácuo. Toda tragédia tem uma história antes dela. Tommy Boswell Sr. era um homem simples, dono de uma propriedade de 10 acres em Blountville, uma pequena comunidade rural no condado de Sullivan, no Tennessee, uma região de casas espalhadas, estradas de cascalho, vizinhos que se conhecem pelo primeiro nome. Tommy tinha 2 residências na sua terra, uma para ele e sua família, a outra para seus pais idosos. Era esse tipo de homem, o tipo que mantém tudo perto, que resolve as coisas dentro de casa, que carrega o peso da família nas costas sem reclamar muito. Ele havia sido casado por cerca de 17 anos com Angela Boswell. O casamento foi marcado por instabilidade desde o começo. Angela tinha 15 anos quando se casou com Tommy pela primeira vez. 16 quando teve o primeiro filho, Tommy Jr. Mais 8 anos se passaram até o nascimento da segunda filha. Essa filha se chamava Megan. Angela Boswell não era exatamente o modelo de estabilidade que uma criança precisa. O relacionamento com Tommy foi pontuado por uso de drogas, principalmente opioides, brigas constantes e episódios violentos. Tommy Sr. chegou a ser preso por agressão grave e sequestro, sendo Angela a vítima naquele caso. A acusação foi posteriormente retirada, mas a sombra do que aconteceu dentro daquela casa ficou gravada na memória de quem cresceu dentro dela. Megan cresceu vendo tudo isso, as brigas, os gritos, a instabilidade que se tornava rotina, a ausência de adultos que deveriam estar presentes. Ela foi criada em grande parte pelos avós paternos, Mary e Danny Boswell, carinhosamente chamados de vovó e vovô pela família. Eram eles que ofereciam o que seus pais não conseguiam dar: uma rotina, refeições no horário, um mínimo de segurança. Aos 17 anos, os problemas em casa chegaram a um ponto que não dava mais para ignorar. As autoridades de proteção à criança intervieram depois que sua mãe deixou de mandá-la para a escola. Megan foi para o sistema de acolhimento familiar, o chamado Foster Care, sistema de tutela temporária do Estado americano. E foi lá, dentro desse sistema, que tudo mudou de vez. Com 17 anos dentro do sistema de acolhimento, Megan engravidou. Em novembro de 2018, ela deu à luz uma menina. Ela chamou a filha de Evelyn May Boswell. Evelyn era uma bebê descrita por todos que a conheceram como alegre, afetuosa, cheia de vida. Gostava de dar beijos em todo mundo. Sua música favorita era Baby Shark. Andava de um jeito engraçado, sem levantar muito os pés do chão, como se estivesse sempre quase escorregando, o que arrancava risadas de quem via. Tinha 15 meses quando desapareceu. Depois que Megan saiu do sistema de acolhimento, após cerca de 4 meses, foi Tommy Sr. quem abriu as portas da casa para receber a filha e a neta. Ele bancou tudo: as contas, as compras, os fraldas, o leite. Chegou a comprar um carro usado no valor de $20 mil em dinheiro vivo para Megan ter como se locomover. Era um pai tentando recuperar o tempo perdido, tentando garantir que a história não se repetisse, mas a tensão entre pai e filha cresceu. Megan se recusava a colaborar com regras básicas dentro de casa. Tommy pediu que ela fosse embora, mas não a abandonou. Arrumou um trailer para ela em um parque de trailers chamado Lakeshore RV Park. As contas continuaram pagas por ele. Por um tempo, as coisas pareceram estáveis na medida do possível.
Então Megan conheceu um novo namorado. Hunter Wood era dono de um pequeno restaurante chamado Hut Chicken Shack. Megan tinha pedido emprego lá. Pouco depois de começar a trabalhar, os dois começaram a se relacionar. O caso foi rápido e intenso. Em dezembro de 2019, Megan deixou o trailer e foi morar com Hunter. E foi aí que Evelyn começou a desaparecer das fotos. Amigos próximos de Megan notaram a mudança. Uma amiga chamada Caitlin Carter descreveu ao tribunal um jantar no restaurante Chili's no início de dezembro de 2019. Ela estava sentada do outro lado da mesa. Megan estava com Evelyn. E o que Caitlin notou naquele dia ficou com ela. A bebê estava suja, com as mãos e o rosto sujos, as roupas encardidas, e dava para sentir o cheiro de longe, mesmo estando do outro lado da mesa. Caitlin tinha convivido com bebês antes. Sabia a diferença entre uma criança que acabou de brincar na lama e uma criança que não estava sendo adequadamente cuidada. Para ela, Evelyn estava além do que seria normal. Pouco depois desse jantar, Caitlin parou de ver Evelyn com Megan. Simplesmente sumiu. Megan continuava aparecendo em lugares, saindo com Hunter, circulando como se nada tivesse mudado, mas a filha não estava mais por perto. Ninguém fez nada ainda. Ninguém ligou para a polícia. Ninguém perguntou com firmeza o suficiente. E o tempo foi passando. Havia também uma terceira peça importante nesse tabuleiro. Ethan Perry era um soldado do exército americano, estacionado em Fort Polk, na Louisiana. Ele e Megan tinham se relacionado antes, e Megan dizia que ele era o pai de Evelyn. Ethan tinha suas dúvidas, mas aceitou a história pelo tempo que durou. Quando Megan apareceu em El Paso com a bebê, foi a única vez que ele viu Evelyn pessoalmente. Um encontro rápido, tenso, sem muito espaço para criar laços. Depois disso, Ethan voltou para a base. Megan foi para o Tennessee, e Evelyn ficou sendo criada essencialmente pela mãe, sem nenhum envolvimento prático do suposto pai. O que ninguém sabia ainda, e que um teste de paternidade viria a confirmar depois, era que Ethan Perry não era o pai biológico de Evelyn. A revelação chegaria em um momento ainda mais doloroso, quando a verdade sobre tudo já estivesse exposta. O Natal de 2019 veio e foi. Em fevereiro de 2020, Tommy Boswell Sr. estava preocupado. Fazia semanas que não via Evelyn. Perguntava para Megan e cada vez recebia uma resposta diferente. Primeiro a menina estava com a mãe de Hunter, depois estava com Ethan, o pai. Depois Ethan não queria devolver. Depois Ethan tinha sumido. Depois a mãe de Megan, Angela, tinha levado a criança para um acampamento na Virgínia. Uma história substituía a outra antes mesmo de poder ser verificada. Tommy tentou ser paciente. Tentou dar o benefício da dúvida. Mas chegou um ponto em que ele olhou para a situação, somou tudo e percebeu que alguma coisa estava muito errada. Em 18 de fevereiro de 2020, Tommy Boswell Sr. ligou para o Departamento de Serviços para Crianças do Tennessee. Relatou que sua neta estava desaparecida há meses e que a mãe não conseguia explicar onde ela estava. A máquina da investigação começou a girar. No dia seguinte, 19 de fevereiro, um alerta Amber foi emitido em todo o estado. Mais de 870 dicas chegaram em poucas horas. Equipes de busca foram mobilizadas. Propriedades da família foram vasculhadas. Áreas de mata, casas abandonadas, locais remotos, tudo era checado. Não havia sinal de Evelyn em lugar nenhum. Enquanto isso, as autoridades precisavam de respostas de Megan. Os investigadores do gabinete do xerife do condado de Sullivan sentaram com Megan Boswell para uma primeira entrevista. E o que se seguiu foi uma das sequências de mentiras mais desconcertantes que os detetives tinham visto em muito tempo. Megan disse que Evelyn estava com Ethan. Depois disse que Ethan tinha levado ela para a casa de um amigo. Depois alterou a versão e fez isso inúmeras vezes. Os investigadores foram diretos. Disseram que sabiam que ela estava mentindo. Disseram que havia uma parte grande da história que ela estava escondendo. Disseram que iam descobrir de qualquer jeito e que seria melhor para todos se ela fosse honesta agora. Megan continuou mentindo. Quando foi perguntada sobre onde achava que a filha estava naquele momento, ela respondeu com uma calma que gelou o sangue dos detetives presentes. Disse que não sabia, que achava que estava com Ethan. Um dos investigadores verbalizou o que estava pensando.
Você parece completamente indiferente a isso. E isso me diz que você sabe onde sua filha está. Megan não respondeu. A polícia não tinha evidências suficientes para prendê-la naquele momento. Ela foi liberada. E então fez algo que ninguém esperava. Em vez de ficar quieta, Megan foi para a frente das câmeras. Ela deu entrevistas para a TV local com o rosto composto, a voz controlada, os olhos marejando na hora certa. Descreveu a filha como uma criança amorosa, cheia de vida, que adorava dar beijos e sorrir para todo mundo. Pediu que quem a tivesse a devolvesse. Usou a palavra assustada com precisão cirúrgica. Só quero que tragam ela de volta. É tudo o que quero. O problema era que a história continuava mudando nas entrevistas também. Em uma delas, Megan fez uma acusação bombástica. Disse que tinha contado à polícia onde encontrar Evelyn, que era sua própria mãe, Angela Boswell, quem tinha levado a menina para um acampamento na Virgínia, em um trailer prateado, e que as autoridades não estavam levando a sério. As autoridades foram verificar. 3 acampamentos na região de Mota, na Virgínia, foram vasculhados. Nada. Enquanto isso, Angela Boswell e seu namorado William MacLeod foram presos em Wilkes County, na Carolina do Norte, dentro de um BMW prata que havia sido reportado como roubado no Tennessee. Nenhum dos dois sabia nada sobre Evelyn, e os investigadores logo descartaram qualquer ligação direta deles com o desaparecimento. Mais becos sem saída, mais tempo perdido, mais angústia para quem genuinamente queria encontrar Evelyn. A polícia verificou a história de Ethan Perry. Não demorou. Ele estava na base, em Louisiana, cumprindo serviço. Cooperou completamente. Permitiu que vasculhassem seu quarto, seu carro, seu celular. Forneceu DNA. Evelyn nunca tinha estado na Louisiana. Nunca. Ethan foi descartado como suspeito. Megan foi então solicitada a fazer um teste de polígrafo. Disse que estava grávida e que por isso não podia fazer o exame. A alegação foi desmentida pelas próprias autoridades pouco tempo depois. Em 25 de fevereiro de 2020, Megan Boswell foi presa. A acusação inicial era de registro falso de ocorrência. A fiança foi estipulada em $25 mil. Com Megan atrás das grades, os investigadores dobraram os esforços. Em 27 de fevereiro, executaram um mandado de busca no trailer onde Megan e Evelyn haviam morado. Usaram luminol e radar de penetração no solo. Nada foi encontrado. 8 dias depois, em 6 de março de 2020, executaram um mandado de busca na propriedade de Tommy Boswell Sr., a mesma fazenda de 10 acres onde Megan tinha crescido, onde havia 2 casas, uma casinha de brinquedos no quintal, árvores antigas e chão de terra batida. Foi dentro da casinha de brinquedos que os investigadores encontraram o que ninguém queria encontrar. Havia um lixeiro branco dentro da casinha. Dentro do lixeiro, enrolada em papel alumínio, coberta por um cobertor e fechada dentro de um saco de lixo, estava Evelyn May Boswell, 15 meses de vida. Abandonada ali como se fosse lixo, o médico legista determinou que a causa da morte foi asfixia. A maneira foi classificada como homicídio violento. Isso significa que a criança foi deliberadamente sufocada. O posicionamento do corpo indicava ocultação intencional. Ela estava de cabeça para baixo no lixeiro. As impressões digitais de Megan foram encontradas nos materiais usados para embrulhar o corpo. O que havia sido um caso de criança desaparecida tornou-se oficialmente uma investigação de homicídio. Naquele verão, Megan Boswell foi formalmente indiciada por 2 crimes de assassinato em 1º grau na modalidade de felônia. Ela se declarou inocente. O julgamento estava marcado para 2023. Nos meses que antecederam o julgamento, mais detalhes vieram à tona. E cada novo fragmento de informação pintava um quadro ainda mais sombrio do que havia acontecido dentro da vida de Evelyn Boswell. Testemunhas descreveram Megan como uma jovem que gradualmente se distanciou da filha à medida que o relacionamento com Hunter Wood avançava. Amigos relataram que Megan falava cada vez menos de Evelyn. Nas festas, no trabalho, nas conversas cotidianas, a menina simplesmente deixou de existir no vocabulário da mãe. Mensagens de texto extraídas do celular foram apresentadas como evidência. Em uma delas, datada de 23 de dezembro de 2019, uma amiga perguntava se Evelyn estava com ela. Megan respondeu que sim. A amiga pediu fotos.
Megan disse que mandaria em 1 segundo. Nunca mandou. Essa troca de mensagens foi apresentada ao tribunal porque o dia 23 de dezembro se tornaria um ponto central da linha do tempo do crime. O corpo de Evelyn, considerando o estado em que foi encontrado e as condições climáticas da época, levou os investigadores a acreditar que ela havia morrido em torno dessa data. Ou seja, quando Megan disse que a filha estava com ela naquele dia, pode ter sido tecnicamente verdade em um sentido que ninguém queria imaginar. O depoimento de Ethan Perry no tribunal foi carregado de emoção contida. Ele descreveu como havia sido informado pelo Departamento de Serviços para Crianças sobre o desaparecimento de Evelyn, como ficou em choque, como cooperou com tudo o que a polícia pediu. Disse que a única vez que viu Evelyn foi em El Paso, em uma visita rápida, sem maiores detalhes. E então veio a parte mais dolorosa. O teste de paternidade confirmou que Ethan Perry não era o pai biológico de Evelyn. Ele havia acreditado por meses que aquela criança era sua filha. Havia sido apontado por Megan como pai. Havia sido investigado como suspeito potencial. E no final, descobriu que nem sequer havia uma conexão biológica com a menina que julgava sua. A identidade do pai biológico de Evelyn nunca foi oficialmente confirmada publicamente. O depoimento de Caitlin Carter, a amiga de Megan que havia estado com ela no jantar do Chili's, foi um dos mais marcantes do julgamento. Ela descreveu a Evelyn que viu naquele começo de dezembro como uma criança claramente negligenciada. Disse que o cheiro chegava antes mesmo de olhar para a menina. Disse que a sujeira nas mãos e no rosto ia além do que seria esperado de qualquer criança em uma situação normal. Quando perguntada se aquilo a preocupou, ela respondeu que sim. Quando perguntada se falou com alguém sobre isso, ela hesitou. Disse que não se lembrava. Era uma resposta que captava algo sobre toda essa história. As pessoas ao redor de Evelyn tiveram sinais, tiveram momentos em que poderiam ter feito algo. E por razões diferentes, cada um delas esperou um pouco mais. O pai de Hunter Wood também foi chamado para depor. Ele contou ao tribunal que o filho havia sido internado em um hospital psiquiátrico na Virgínia após ter sofrido uma deterioração mental grave. Segundo ele, Hunter havia sido acusado nas redes sociais de ter alguma relação com o desaparecimento de Evelyn, o que desencadeou um processo de perseguição online que destrói pessoas. Hunter Wood nunca foi implicado pela polícia em nenhum crime relacionado ao caso, mas o estrago já tinha sido feito. Quando começaram as acusações de que ele era um assassino de bebê, disse o pai no tribunal, antes de ser interrompido pela objeção do promotor. Era um lembrete cruel de como esses casos se espalham antes que a verdade seja estabelecida e de quanto dano colateral é gerado no caminho. Tommy Boswell Sr., o homem que havia iniciado tudo com um telefonema ao Departamento de Serviços para Crianças, testemunhou sobre as semanas de desvio e mentiras. Descreveu como Megan inventava uma história nova toda vez que ele perguntava sobre Evelyn, como ela nunca parecia agitada. Como as explicações mudavam, mas o tom calmo permanecia o mesmo, ele disse que no começo tentou acreditar nas histórias, que havia dado prazo após prazo, que havia esperado porque era sua filha e porque uma parte dele não queria acreditar que era capaz de algo assim. Eu disse, se todo mundo não voltar para casa, eu vou fazer algo sobre isso. E foi o que ele fez. O julgamento começou em 2023. A promotoria, liderada pela promotora Amber Massengill, construiu sua tese ao longo de dias de apresentações. Mais de 30 testemunhas foram chamadas ao banco. Evidências forenses, mensagens de texto, depoimentos de amigos, análise do padrão de comportamento de Megan, tudo foi apresentado de forma sistemática. A tese da acusação era clara. Megan Boswell via a filha como um obstáculo para a vida que queria viver. Uma vida com Hunter Wood, sem responsabilidades, sem horários, sem a presença constante de uma criança pequena que demandava atenção e cuidado. E quando esse obstáculo se tornou insuportável, ela o eliminou. A promotora descreveu como Megan havia se referido à própria filha em uma mensagem de texto como malvada, como havia se queixado da exaustão de ser mãe, como havia demonstrado em múltiplas ocasiões que sua prioridade era a vida pessoal, não a filha. As impressões digitais nos materiais de embrulho eram a prova física mais direta. Não havia como explicá-las de outra forma. Megan havia tocado naquele papel alumínio, naquele saco de lixo, havia envolvido o corpo da filha
e colocado dentro de um latão. A promotoria encerrou seu argumento pedindo que o júri usasse o bom senso, que considerasse o padrão de comportamento, que considerasse os meses de silêncio, que considerasse o desempenho calculado nas entrevistas de TV e que chegasse à única conclusão possível diante de todas aquelas evidências. A defesa adotou uma estratégia diferente. O advogado de Meghan argumentou que o caso era sobre emoção e que o tribunal havia pedido ao júri que deixasse as emoções de lado. Disse que a morte de Evelyn poderia ter sido um acidente, que Meghan era uma jovem de 18 anos, criada em um lar disfuncional, sem referências de maternidade, sem suporte, que entrou em pânico quando encontrou a filha sem vida e não soube o que fazer. Disse que pânico não é crime, que cobrir o corpo de um filho em desespero, errado e perturbador que fosse, não era a mesma coisa que assassinato premeditado, que a acusação não sabia exatamente como Evelyn havia morrido, não tinha testemunhas do ato e que a dúvida razoável deveria ser suficiente para absolver. Lembrou ao júri que Meghan havia crescido em um ambiente de violência e negligência, que sua mãe havia reconhecido em juízo que havia falhado completamente como modelo, que Meghan havia sido ao mesmo tempo vítima e perpetradora de um ciclo que precisava ser entendido em contexto. Foi um argumento que tentava humanizar. Mas havia um problema central. O padrão de comportamento de Meghan não se encaixava com a narrativa do pânico. Uma mãe em pânico não dá entrevistas sorrindo para as câmeras. Não inventa histórias elaboradas envolvendo múltiplas pessoas. Não espera meses antes que alguém perca a paciência e ligue para as autoridades. O júri levou cerca de 4 horas e meia distribuídas em 2 dias para chegar a um veredicto. Quando o veredicto foi lido, o tribunal ficou em silêncio. Culpada. Em todos os crimes. 3 condenações por assassinato em 1º grau, abuso grave de criança, negligência grave de criança, adulteração de evidência, reporte falso, abuso de cadáver. Meghan Boswell ficou imóvel enquanto as palavras ecoavam pelo tribunal. A mesma mulher que havia pedido misericórdia, que havia dito que merecia um futuro, que havia alegado que seria absolvida se tivesse um julgamento justo. Aquela mulher agora olhava para uma sentença que ia consumir sua vida inteira. Antes da sentença final, Angela Boswell foi ao banco das testemunhas pedir clemência para a filha. Foi uma cena carregada de contradições. Uma mãe que havia falhado completamente, pedindo ao júri que dessem à filha uma chance que ela mesma nunca havia dado. Ela reconheceu seus erros. Disse que havia aprendido a importância do papel de uma mãe, mas que havia aprendido tarde demais. Disse que Meghan estava tentando ser diferente dela, que estava tentando não repetir os erros. O promotor não fez perguntas. O juiz sentenciou Meghan Boswell à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional somente após 51 anos. As sentenças por abuso grave, 25 anos, foram estabelecidas como consecutivas à prisão perpétua. Outros crimes somaram mais anos adicionais. Quando Meghan Boswell for elegível para uma eventual audiência de liberdade condicional, ela será uma mulher velha. O juiz foi direto ao considerar a sentença. Disse que o caso demonstrava extrema crueldade, que a confiança que uma filha deposita em sua mãe havia sido traída de uma forma que desafiava a compreensão, que a seriedade do que havia sido feito não permitia qualquer consideração de probation ou redução. O tribunal considerou a aprovação. Ela não é elegível para probation nos crimes classe A. Os 25 anos têm que ser cumpridos. O tribunal considerou probation nas acusações adicionais e conclui que conceder probation diminuiria a seriedade deste caso dados os fatos apresentados. Meghan Boswell vai passar as próximas décadas dentro de uma cela com todas as escolhas que fez e as consequências que elas trouxeram. A história de Evelyn é daquelas que ficam, não porque é extraordinária, mas porque é humana demais, porque aconteceu em uma casa, em um quintal, entre pessoas que se conheciam, porque os sinais estavam lá e cada um que os viu decidiu esperar mais um pouco, porque ao final, o que destruiu Evelyn não foi um monstro sem rosto, foi a ausência de alguém que deveria tê-la, protegido. E essa é a verdade mais difícil de todas.